Bom, a partir de agora a gente já está gravando o nosso primeiro encontro da disciplina Espaço e Representação Bidimensional. Ela tem esse nome, mas é basicamente uma introdução, né, à representação dentro do contexto do desenho técnico. Nós já tivemos 2 encontros, né, presenciais. Obviamente que esse encontro de hoje ele é um encontro que tem por objetivo explicar para vocês as alterações que foram feitas na estrutura da disciplina, porque a gente precisou alterar muita coisa na disciplina, e eu vou explicar isso para vocês, se não tudo hoje, mas com um pouco mais de tempo, eu consiga explicar para vocês, assim, né, tudo que a gente está pensando em fazer na disciplina. Eu vou só organizar a minha tela, aqui as minhas telas, né, como eu falei para vocês, eu tenho 2 telas aqui de trabalho. Eu acho que se eu tiver uma terceira ainda vai ser pouco. Mas vou colocar vocês aqui na tela em que eu consigo, né, visualizar e um pouquinho de vocês aí, e também é a tela que tem, é o notebook que tem a minha câmera integrada, né, uma câmera integrada. Muito bem, pessoal. Oficialmente, então, apresentando o professor Regis, né? O professor Regis vai estar com a gente na disciplina. Normalmente, a gente tem 2 professores nessas disciplinas de ordem prática, e uma das coisas que eu vou tentar fazer, né, assim, primeiro gravar os nossos encontros sincronizados, que são esses encontros que a gente vai manter no dia da aula, e a segunda questão que a gente reestruturou a disciplina, e não só por uma questão de organização didático-pedagógica, mas sobretudo por uma questão de tempo mesmo, né, e de dinâmica, que a nossa vida mudou muito, no caso dos estudantes com um grau ainda mais delicado, né, assim, de espaço, de lugar e principalmente de tecnologia, né, para poder ter acesso ao ensino remoto emergencial. Os encontros sincronizados, eles não serão de 4 horas, como está previsto no nosso cronograma, né? A gente vai ter encontros sincronizados de 1 hora e pouco, e depois a gente vai redistribuir essas atividades e orientar essas atividades de uma outra forma. Então, só para esclarecer, né, que os nossos encontros sincronizados acontecerão todas as segundas de manhã, e a atividade ela vai ser bastante diferente daquilo que a gente está organizando. Às vezes, né, em atividades de orientação e para retirar dúvida de um conteúdo ou outro, a gente pode até dividir as salas em 2 salas menores, o professor Regis pode ir para uma, eu fico na outra, né? E a gente pode ter essa reorganização. Mas, por enquanto, não tratam-se de encontros sincronizados com o horário inteiro da aula. Nós já tivemos experiências, né, de encontros remotos, não eram das disciplinas, mas de outros assuntos, né? Aliás, foram muito bons, né, assim, os encontros. A gente desenvolveu, o professor Regis, uma atividade vinculada à leitura de livros, leitura de artigos, a discussão mesmo de temas que não eram disciplinares, mas que a gente conseguiu avançar muito, assim, né, principalmente nessa relação professor-aluno, né, assim, foi mediada, né, por essas interfaces, foi, para mim, pelo menos, foi muito importante. Eu agradeço aí a oportunidade que eu tive de estar com vocês nesse período, né, e de aprender muito, muito, muito com vocês, né. Então, só para esclarecer isso aí a todas e a todos. Alguns avisos importantes, primeira questão do e-mail institucional, né, hoje eu estou aqui autorizando, né, a todo momento a entrada de estudantes, então, o e-mail institucional, ele evita essa autorização, ele deixa o ambiente da sala de aula ainda mais seguro,
e a gente consegue, né, fazer essa comunicação de forma mais, não só mais segura, mas também oficial. Então, a gente já divulgou, né, nas nossas redes sociais e também por e-mail, no SIGA a forma, né, a metodologia de fazer o e-mail institucional. Eu queria pedir para todo mundo fazer o e-mail institucional, assim, tem muita vantagem, além das vantagens de segurança, tem a vantagem da gente estabelecer aí um processo de comunicação que é oficial, e nesses tempos a gente vai precisar bastante, né? Muito bem. Eu preparei hoje uma aula introdutória, mas também eu estou finalizando aí o cronograma com as adaptações que a gente está fazendo. Eu não terminei ainda, eu me concentrei mais em pensar no conteúdo e nas atividades e nas adaptações, principalmente metodológicas, né? E eu estou preparando esse conteúdo para a gente fazer de uma maneira bastante tranquila, bastante... além da tranquilidade, assim, com muita segurança acadêmica e pedagógica, né? Como eu disse para vocês no grupo do WhatsApp, eu tenho amigos, né, tanto na PUC quanto na UEG, que já retomaram, né, as atividades de ensino remoto há algum tempo, e nas duas universidades eu fui professor, e eu tive a oportunidade de compartilhar material e também compartilhar experiências didáticas, né? E uma das coisas que eles apontaram é que esses encontros sincronizados não dá para ser o cumprimento da carga horária completa, né? E o que é muito interessante, porque a própria resolução de retomada de ensino emergencial remoto, remoto emergencial, ela não obriga essa sincronicidade em tempo cheio, né? Então, por isso que a universidade, na retomada com um pouco mais de cautela, né, como a gente está fazendo agora, ela tem medidas acertadas, né, no sentido de encontrar esses caminhos. Então, eu estou adaptando, né, as atividades, algumas delas já estão bastante adaptadas, e a principal questão é assim que o ensino de desenho técnico, ele não necessariamente passa, né, pelo uso de materiais de desenho técnico tradicionais. Aí eu estou falando de régua paralela, né, de pranchetas, né, então eu vou falar um pouco sobre isso. O nosso foco da disciplina de desenho técnico sempre foi, aí falando do histórico, né, desde quando eu comecei o ensino da arquitetura, né, eu como aluno de arquitetura entrei em 1990. Então, há 30 anos, de 30 anos para cá, muita coisa mudou no ensino do desenho técnico. Muita coisa mudou, inclusive, no exercício da profissão e na formação do arquiteto, felizmente, né? Então, com a entrada da informática, e aí, obviamente, da informática dentro da representação e do projeto, com os programas CAD e, mais recentemente, com os programas BIM, que são plataformas de desenhos assistidos por computador de forma diferente. Então, o CAD é um design, né, Computer Aided Design, que design, a tradução é de projeto mesmo, então é projeto assistido pelo computador, que é nada mais, nada menos que uma ferramenta de desenho técnico digital, né? E aí dentro dos programas CAD há uma infinidade de possibilidades, e é uma outra plataforma, que é o BIM, que é o Building Information Model. Meu inglês, vocês estão vendo que é assim, britânico, né? Eu estou com um aparelho na parte de baixo, que dificultou demais a dicção, uma peça solta que está parecendo um piercing assim no meu dente, que ela fica girando assim, sabe? É uma maravilha. Bom, alguns já usaram o aparelho, eu estou usando por uma questão de saúde bucal, não é estética não, viu, gente? Porque a estética já deu o que tinha que dar, né? Deus foi generoso com outras habilidades, né? Mas voltando,
o BIM, né, o Building Model, Building Information Model. Isso não está nem programado para a aula de hoje, não. Eu vou retomar isso num outro tópico, especificamente sobre isso. O BIM tem uma outra característica, que é a característica da informação, da modelagem e da construção. Diferentemente do desenho ou do projeto, que é uma representação, o BIM trabalha com uma modelagem da construção. Então, ele modela digitalmente o que seria a construção, o que seria um edifício construído, o que seria enfim, né, uma representação com todas as informações. E aí o BIM tem uma característica importante, que é alimentar esse banco de dados com informações técnico-construtivas, que é coisa que vocês, como estudantes de arquitetura, vão ter isso com o passar do tempo. Não dá para aprender o BIM agora, né? Você pode até fazer um curso, né, de um programa BIM, né? O mais famoso é da Autodesk, que é o Revit, assim como o CAD mais famoso, né, e mais conhecido é o AutoCAD. Você pode fazer cursos disso, tem diversos cursos aqui online que você pode fazer, mas eu não recomendaria o BIM, porque o aproveitamento, né, do BIM ele está muito vinculado ao conhecimento prévio de técnicas e materiais de construção. Então, uma coisa que eu recomendaria para você fazer posteriormente, tá? Então, só para explicar esse contexto e voltar no meu tópico aqui, que é o importante para o desenho técnico é visualização espacial. E aí eu me lembro que um dos critérios que eu tinha de avaliação, tanto como aluno, logo depois como professor, né, que eu formei e já assumi também uma postura, uma posição de professor de desenho técnico na graduação da PUC, que é a atual PUC, e também anos depois já na UEG. Eu me lembro que um dos critérios de avaliação dos trabalhos era qualidade ou capricho do traço, o traço, assim, a linha tinha que estar extremamente bem representada. Acho que Regis também fez parte dessa geração, né, Regis? Certamente. Então, você tem você tem uma característica que eu me lembrava assim, não, o seu desenho ele tá bom, tá correto, mas tá sujo. O seu desenho tá bom, tá correto, mas o traço tá muito grosso. O seu desenho tá bom, tá correto, mas faltou esmero, faltou capricho, né? Eu era um cara extremamente caprichoso, assim, dificilmente eu perdia ponto pelo capricho, pela limpeza, né, assim, que me tornou um obsessivo compulsivo, assim, num determinado momento, né. Mas, assim, felizmente, né, e aí, gente, vocês agradeçam aos deuses inventores aí dessa tecnologia que está nos mediando, mas também àqueles, né, que, inspirados, desenvolveram o CAD, desenvolveram o BIM, porque vocês não têm noção do que era fazer desenho técnico na época de prancheta. E olha, tinha trabalhos que era assim, você tinha que entregar a tinta, que era assim, eu participei da transição. O desenho à tinta já estava deixando de ser exigência dos projetos que a gente entregava, né? Mas era exigência da prefeitura. Então, que era assim, você tinha um desenho feito no papel manteiga, a lápis, depois você vinha com outro papel, chamava papel vegetal, é um papel de outra qualidade, colocava esse desenho por cima, e desenhava com caneta nanquim, que são essas canetas aqui, ó. São essas canetinhas aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando, se está muito perto, muito longe, mas, ó, são essas canetinhas aqui. Você colocava tinta e para escrever todo o texto do seu desenho tinha que ser normografado. Essas reguinhas que tem uns sulcos aqui, ó,
E você tinha que normografar, que era essa aranha aqui, que era um trabalho extremamente artesanal, e você vinha aqui, passava o sulco aqui, a caneta era fixada aqui, né? E você tinha que escrever aqui, ó, dessa forma. Então, aquilo que você repetia aqui no sulco, escrevia lá na folha. Gente, vocês não têm noção do que é isso, não. Imagine escrever uma palavra. Imagine escrever texto. Imagine escrever toda a informação de um projeto. Ah, gente, não, tem gente que tem saudade disso. Olha, eu não tenho a mínima saudade. Eu guardo isso aqui com uma memória afetiva que foi meu pai que me deu. Meu pai era arquiteto e formou com muita dificuldade. Então, assim, ele não tinha material de desenho bom na época dele, né? Então, a alegria do meu pai era me dar material de desenho de qualidade. Então, essa aqui, por exemplo, é um conjunto de réguas e canetas de uma marca americana chamada Leroy. E era assim, o supra-sumo. Eu ganhei um estojo do meu pai que era assim, era um estojo ostentação, olha aí, ó. Era um estojão desse que era ostentação da época, entendeu? É como, sei lá, é como ganhar hoje um notebook aí, ostentação, não sei o que, né? Enfim. Mas posteriormente, né, assim, eu acabei migrando, né, para a digitalização dos desenhos e migrei em 1992, então fiz parte dessa transição na minha formação. Muito bem. Tudo isso para dizer para vocês que e eu estou bastante convicto dessa afirmação que eu vou dizer para vocês, que o importante no desenho técnico, na nossa disciplina, é que vocês tenham uma visualização espacial avançada. Vocês consigam enxergar no espaço aquilo que vocês estão imaginando. Que vocês consigam imaginar, desenhar, representar e construir. Esse é o objetivo do desenho técnico. Nós vamos trabalhar com essa premissa. A premissa é de colocar vocês em contato com um conteúdo que desenvolva essas habilidades em vocês. Então, não é ter o melhor traço, embora para a gente seja muito bom pegar um desenho, né, bem feito, limpo, né, nada disso impede. Mas não é o melhor traço, não é um desenho técnico que tem que ser obrigatoriamente feito com a régua, pode ser feito, inclusive, numa malha, né, numa malha proporcional, e a gente vai falar sobre isso no tempo oportuno. Então, o objetivo não é ter essa gama de habilidades motoras, né? A habilidade hoje que a gente tem que ter, mais do que nunca, é uma habilidade visual. Obviamente, aqueles que têm uma facilidade de habilidade motora vão ter alguma facilidade na maquete, no próprio desenho, mas a habilidade motora, gente, a gente adquire. Vou falar para vocês aqui que eu comecei a aprender a pular corda nessa pandemia, porque não estava saindo de jeito nenhum, né? E eu precisava de alguma atividade para desopilar. E as primeiras vezes que eu pulava a corda, vou falar para vocês, eu pensei assim, eu tinha medo até de cair aqui no apartamento, né? Então, eu comecei a pular corda, e aí, com o tempo e com a insistência, né, daquela reflexão, do reflexo, né, de girar a corda, pular no momento certo, né, nem antes nem depois, eu fui adquirindo aquela habilidade motora, né? Tanto é que agora eu estou olhando já uma corda mais rápida, porque eu estou pulando corda com uma habilidade que vai deixar até o Stallone. Não sei se vocês assistiram, né? O Rock Balboa, é do tempo de vocês. Eu tenho que lembrar das referências cinematográficas, viu, Regis? Que muitas vezes eu dou bola fora, mas eu vou dar umas referências aqui, vocês vão precisar ir atrás do Google, né? Mas de deixar muito pugilista, né, invejoso, assim. Então, eu estou pulando sequências assim, que eu vou ficar, poxa, né? Tudo isso para dizer que habilidade motora vocês vão adquirir.
E para adquirir tem que treinar, né, gente? É andar de bicicleta, é desenhar todo dia, né? Vocês estão desenhando todo dia? Cadê? Se não, precisam desenhar, né? Então, ter o caderno de desenho, né? Meu caderno de desenho, já falei para vocês, esse agora é o de número 39, ó. É o de número 39, um caderninho chique que eu ganhei de um amigo que foi para Paris, acho que no ano atrasado, e me trouxe esse caderninho super chique do Museu Chagall. Eu não tenho pena, não, eu uso mesmo. Eu uso tudo. Então, tem que desenhar todo dia. Se não desenhar todo dia, não vai ter habilidade de desenho. Às vezes eu estou entediado e começo a desenhar umas bobagens. Ó. As coisas que estão perto de mim, na minha prancheta. A habilidade motora a gente só desenvolve se a gente desenhar todo dia, né? E os meus cartoons, né? Como vocês já viram também, que eu gosto de fazer uns cartoons e tal. Isso aí. Bom, tudo isso para dizer que há um pensamento, né, da disciplina estruturado com esses núcleos de aprendizagem e com as atividades. Obviamente que a gente tem uma preocupação enorme na aprendizagem de vocês e a gente vai aferir isso da melhor maneira possível. Vamos fazer atividades avaliativas, o retorno de vocês vai ser super importante. Eu ainda preciso de uma lista, né, de quem não tem impressora em casa. Eu vou ter que fazer chegar até vocês uma malha quadrada, uma malha triangular, que vai ser a base de algumas atividades nossas. Então, materiais de desenho que serão os mínimos necessários. Hoje eu não quero ocupar muito o tempo da fala aqui, né, que acaba chegando à exaustão, já estou com 30 e poucos minutos de fala, né? Então, eu queria passar para uma aula introdutória e depois eu mostro para vocês essa estrutura de pensamento da disciplina que alterou um pouco e para vocês terem uma noção, mas isso tudo vai estar no SIGA-A e vão estar também os links, né? Eu estou preparando algumas videoaulas, então tudo vai estar linkado, tudo vai estar disponível para que vocês tenham acesso ao conteúdo e fiquem muito certos, assim, né? Eu gostaria que vocês ficassem tranquilos, mas a tranquilidade é uma coisa que depende muito de cada pessoa, mas fiquem certos, assim, né, do compromisso, né, que todos os professores, né, eu digo todos os professores, né, assim, ou boa parte dos professores da Faculdade de Artes Visuais, mas eu posso falar em nome dos professores do curso de Arquitetura e Urbanismo. A gente teve muitos encontros, vários encontros presenciais, vários encontros à distância, para discutir a retomada do ensino remoto dentro do curso de arquitetura, metodologia, fizemos muita troca, né, com pessoas que já tinham um pouco mais de experiência, né, temos alguns professores, um professor, né, que atua em outras instituições, fomos em busca de outras experiências, eu mesmo fui em busca de outras experiências, matriculei-me assim, em cursos de desenho, desses cursos de academia, de doméstica, essas coisas, para ver como é que as pessoas ensinam desenho, né, que é uma técnica, né, motora, como é que eles estão ensinando desenho à distância, né? Então, fiz um pouco desses cursos para também entender e tirar algumas ideias também dessa comunicação, que hora vai ficar gravada, hora vai ficar disponível também aqui online. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Qualquer coisa, qualquer observação pode me mandar no chat aqui, alguma intervenção, algum pedido de reflexão aí, de observação, de desabafo. Queria lembrar também, na lembrança do roteiro de e-mail institucional, pessoal, lembrar das possibilidades que a universidade oferece para você que não tem equipamento, né? Então, entrar em contato com
a Cibele na secretaria acadêmica, né, academica.fave@ufg.br. O e-mail da Cibele é... Deixa eu pegar o e-mail dela aqui. Um minutinho. Ela já me respondeu aqui. É cibeleamelo@ufg.br. A Cibele é a nossa coordenadora, né? Está aí no chat. É a coordenadora da PRAE dentro da universidade, dentro da FAV. A PRAE é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. E dentro da FAV, quem é o ponto, né, de conexão de estudantes com a PRAE é a Cibele, que é a nossa coordenadora da PRAE dentro da FAV. A Cibele e o Fransco são dois técnicos administrativos que ajudam a direção nesse sentido. Então, se você precisa, né, ou de chip para ter acesso, se você precisa de equipamento para ser emprestado, ou sabe de alguém que precisa, e se você também pode optar por um valor em dinheiro para comprar algum equipamento, um tablet, né? Pensou-se inicialmente num tablet muito simples, né, para aumentar a visualização apenas, ou você pode pegar esse valor e comprar algum aditivo, né, ao seu computador original. A gente sabe que nesse período o dólar teve uma alta significativa, os equipamentos de informática aumentaram demais, e então a gente sabe que esses recursos eles ficam bastante limitados, mas a universidade tem lutado para ampliar isso, as campanhas de doação, as campanhas de arrecadação de recursos também são importantes nesse sentido. De modo que eu queria pedir para todos vocês, né, que souberem de alguém, que não deixasse ninguém de fora, todo mundo tem meu telefone, todo mundo tem meu e-mail, fiquem à vontade para me procurar, para darem as alternativas. Sei também de ações de próprios estudantes, de centros acadêmicos. Então, pessoal, é hora da gente ter a possibilidade de nos ajudarmos aí, nos ajudar aí a reconstruir aí uma possibilidade de formação dentro desse contexto. Muito bem. Vamos lá. Começou um barulho aqui de uma furadeira aqui no meu prédio. Está atrapalhando muito ou não? Não? Espero não ser permanente. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. É uma aula introdutória em que a gente... Deixa eu colocá-la aqui já no formato de apresentação. Muito bem. Bom, então, tá aí. Qualquer coisa, ó, Regis, eu estou conseguindo enxergar o chat aqui, tá? Estou apresentando, talvez seja o recurso de duas telas, mas eu consigo enxergar o chat também aqui, tá? Bom, isso é uma aula introdutória que eu vou... eu não sei se vocês me enxergam junto com a tela, eu não sei quais são as opções, alguém pode me dizer, assim? Fica menorzinho no canto. Fica menor. Então, tenho que evitar qualquer dedo do nariz, por exemplo. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, então, assim, ó, o que vocês estão vendo aí? O que é isso que vocês enxergam? O que vocês acham que é isso aí que vocês estão enxergando? Né?
para mim, né, assim, que eu já conheço, né, tanto o desenho, conheço o projeto, já estou dando dicas, e conheço a obra construída, né? Para mim, é uma referência de um processo de construção, de um processo de um processo de criação de um objeto a ser construído, né? Isso aí nada mais, nada menos, né, que é um croquis de um dos maiores arquitetos brasileiros vivos, né, Paulo Mendes da Rocha, ganhador do prêmio Pritzker, né, Paulo Mendes da Rocha. E esse é o projeto, ou é o croquis de criação do Museu Brasileiro da Escultura de 1987. Aí vocês veem fotos do lado direito da tela de vocês, do museu, na época, né, recém-construído, um dos edifícios mais belos, né, que vocês vão conhecer, dentro de um brutalismo, né, arquitetônico, de um modernismo rigoroso, né, no uso do concreto aparente, no uso de soluções mínimas, de espaços mínimos, de intervenção e de leitura do lugar de uma forma extremamente interessante, coerente, né, praticamente uma caverna, né, que foi construída ali em São Paulo. Vale muito a pena a visita, e eu já prometi para essa turma, viu, Regis, e vou reforçar aqui que nós vamos juntos para São Paulo fazer uma viagem orientada a São Paulo. E esse, sem dúvida, vai ser um museu que a gente vai visitar. Bom, tudo isso para dizer que existem alguns temas ou alguns conceitos que eu queria tratar antes da gente chegar numa introdução ao desenho técnico, numa introdução ao desenho. Tá? Bom, a forma é uma dessas definições. O que é a forma? A forma é a figura ou imagem visível do conteúdo, aparência externa, feitio, configuração, aspecto. Essa é uma definição do dicionário, mas Mahfouz, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, arquiteto, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no curso de arquitetura, diz assim: mesmo não sendo o objetivo exclusivo da arquitetura, a forma é seu resultado inevitável. Mesmo não sendo o único objetivo ou o objetivo exclusivo da arquitetura, não tem como a gente falar de arquitetura, não tem como falar de arquitetura e urbanismo sem falarmos da forma. Outra definição, outro conceito importante: geometria. Parte da matemática que estuda as formas planas e espaciais com as suas propriedades. A geometria é, para a arquitetura, seu elemento ordenador, essencial, estruturador da forma arquitetônica. Aí tem uma frase que eu acho muito bacana, que é de um cara, de um geômetra chamado Kepler. Eu esqueci o primeiro nome dele e as referências estão incompletas, depois eu vou fazer essa informação completa, né? Que ele dizia assim, que a geometria existia antes da criação. É tão eterna como o pensamento de Deus. A geometria deu a Deus um modelo para a criação. A geometria é o próprio Deus. Esse é um cara que eu gosto, porque e não é um cara ateu, né? É um cara que antes de tudo ele é um cara que se diz cristão, né? Assim, então, dentro dessa ótica da deidade cristã, ele coloca a geometria como sendo o próprio Deus. Então, mais para frente a gente vai ver um vídeo, que é um vídeo que eu gosto muito, de um artista espanhol. Estou dando um spoiler aqui da aula, mas é muito interessante. Bom, então vimos a definição de forma, vimos a definição de geometria. E na geometria, eu queria parar com vocês e pensarmos em alguns elementos que são importantes assim na geometria. E uma delas, e talvez o mais enigmático desses elementos da geometria, está dentro da seção áurea e dentro da série de Fibonacci, né? Que aí é uma interseção, é uma interpretação, a seção áurea é uma interpretação geométrica da série de Fibonacci. A série de Fibonacci é conhecida por essa sequência de números que é a soma do número anterior, né? Então, ela dá
uma interpretação geométrica formal que vocês estão vendo aí, né? Então, vocês estão vendo uma espiral, e não só isso, mas também as proporções do segmento e também da forma, né, do retângulo áureo, né, daquilo que a gente chama de seção áurea como interpretação da série de Fibonacci. Então, sem muito alarde, né, sem muita entrada nessas sequências, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicação da série de Fibonacci ou da seção áurea em alguns exemplos, e vamos começar pelo histórico, Patterson, né, e você tem uma imagem que não está com muita qualidade, mas é uma imagem que traz, né, esses esboços e esses estudos dentro da sequência de Fibonacci, dentro da sequência de seção áurea do Patterson. Aqui uma imagem do seu frontão, né, e aqui uma reconstrução que vai mostrar para a gente a proporção áurea, né, dos retângulos e dos elementos geométricos dentro do Patterson. Vocês conseguem enxergar aqui o meu mouse, né? Então a gente tem uma proporção, né, do retângulo áureo, né, envolvendo toda a fachada, e as proporções áureas dentro dessa composição. Um outro exemplo é a Catedral de Notre Dame, em que as proporções são segmentos áureos, as proporções de construção, né, de ornamento e também da própria construção da Catedral de Notre Dame. O que garante, né, ou que, segundo os estudiosos e profissionais, garantia a todo o processo, né, uma harmonia, um equilíbrio de forma e de proporção. Catedral de Notre Dame, belíssima construção, né? Além disso, né, a gente vai ver na arte também algumas dessas aplicações. O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, segue também essas proporções, né? Aqui do lado esquerdo vocês vão identificar, né? Ó, vocês vão identificar essa proporção, né? E isso posto, né, em cada um dos membros aí, né? Lembram que eu pedi para vocês fazerem as medidas de vocês, os desenhos, né? Aí, no mundo também da arte, uma obra inacabada de Leonardo da Vinci, né, uma aplicação muito simples, né? Se vocês vão ver isso muito nos livros de história da arte, né? O retângulo áureo, né, na proporção aqui novamente, depois novamente, depois novamente, depois novamente. Então, isso com uma sequência de informações. Uma outra obra de arte, O Nascimento de Vênus, de Botticelli. E aí, um detalhe da pintura, né, nessa proporção. Os Banhistas, né, de Serot, eu acho que essa é a pronúncia correta, se não for, nós vamos corrigir. Não só no enquadramento, né, na montagem da tela, mas também em outros elementos que seguem essa... eu tenho um apontador aqui, ó. Esqueci desse elemento aqui. Então, não só aqui, mas também em outros, não só na tela como um todo, né, mas você tem a proporção áurea. E aí eu queria fazer um pequeno recorte da importância, e tudo isso para dizer o que para vocês? Né? Da importância da geometria, né, nessas relações. Então, a gente começou com o Patterson, depois fomos para Notre Dame, e vimos também, na sequência, algumas obras de arte, né, exemplos que são pinçados, né, dessa produção humana que é gigantesca, né, e que a gente não consegue abarcar com toda a sua complexidade e também na sua variedade, mas para pensar aqui e ali exemplos de como a geometria é importante. Tudo isso para dizer para vocês que um bom arquiteto
e urbanista, ou uma boa arquiteta urbanista, ou um bom profissional, tem em sua base de formação bons conhecimentos de geometria. E aí um detalhe, né? Infelizmente, esse conhecimento, como outros tantos, né, que são importantes para a vida, porque a geometria é importante para a vida, né? Você ter conhecimento de elementos geométricos, você ter uma capacidade de visualização espacial, de orientação espacial, é importante para a vida, né? Isso ajuda a tomada de decisões, a entendimento, né, de elementos do seu cotidiano que são muito importantes, né? Então, geometria e visualização espacial são as bases da nossa formação. E eu estou trazendo isso para mostrar para vocês que sem geometria, até a própria natureza não consegue nos encaminhar, né? Bom, aqui na natureza, um exemplo da série de Fibonacci, em que a proporção, né, a proporção, meu laser aqui é meio sensível, peraí. A proporção dos ramos, né, da sequência de ramos, e talvez o Regis possa nos ajudar isso de uma maneira ainda mais interessante, né? O Regis é professor na FAV e tem formação na agronomia, né? Então, essa proporção aqui, ó, que segue uma sequência também, né, numérica, né, da série de Fibonacci. E, obviamente, que aqui nós estamos falando de uma espiral de construção, né, de representação, né, da espiral, daquela primeira sequência da seção áurea que eu mostrei para vocês. Eu queria convidar vocês a verem um vídeo de um artista chamado Cristóbal Villa. Esse vídeo já é um vídeo bem antigo, se eu não me engano, ele é de 2010, e eu perguntaria para vocês qual a melhor maneira da gente ver isso, se é eu reproduzir aqui na minha tela, ou se seria mandar o link para vocês, o que seria melhor? Se vocês quiserem manifestar aqui no chat, eu posso reproduzir na tela também, né? Vou interromper aqui a visualização, eu tenho ele já aqui. Ok, Ana Clara. Então, eu vou reproduzir. A recomendação é que a gente ouça, e veja esse vídeo no som máximo, porque a música é belíssima, a música é fantástica, assim. Aí depois eu descobri o compositor e, bom, como vocês sabem, eu gosto muito de música, né? Na arquitetura a gente tem muita gente que gosta de música. Vocês serão alunos de um professor que é um cara fantástico, assim, inteligentíssimo, que é o Frederico Rabelo. O Frederico foi musicista, né? Até apresentei um livro dele no Paralelo Amarelo, que é Arquitetura e Música, que é fruto da dissertação de mestrado dele. Bom, deixa eu compartilhar. Então, vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo, né? Sim, né? Eu perdi um pouco a referência do que vocês estão vendo. Vou aumentar um pouquinho o meu som, porque a música é belíssima. São quase 4 minutos aí de vídeo, mas vale muito a pena assistir. Muito bem.
Bom, não sei vocês, mas eu sou muito fã desse vídeo. Depois eu vou passar para vocês o link, porque ele acabou ficando um pouco picotado, né? Assim, a internet às vezes está bastante sobrecarregada, né? Mas ontem eu vi várias vezes. Gostaram? Manifestações aí no chat. O que vocês acharam? Bacana, né? Bacana. Depois vocês vejam com mais calma, né, para verem essas relações entre os números, né, mas uma produção de 10 anos, né? Tem 10 anos que esse vídeo foi produzido, e eu ontem nunca tive a curiosidade de entrar né, de pesquisar um pouco mais sobre o compositor, mas para quem gosta de música, música instrumental, né, essa música erudita contemporânea, né, dita erudita contemporânea, música clássica contemporânea, né, sempre termos diferentes assim, valeria a pena dar uma olhada no Spotify desse compositor, muito bom. Bom, continuando aqui, né, a nossa relação com a arquitetura, tem um Palazzo Vecchio em Florença, na Itália, que também tem essa relação de proporção, né? Embora esse palácio tenha, né, uma rigidez, né, uma estrutura plástico-formal que, né, não tenha a imponência de outras obras que a gente viu, né? E aqui uma casa super interessante, que é uma casa feita por um arquiteto chamado Steve Hall, e eu entrei no site do Steve Hall, que vale muito a pena também conhecer, e a casa é muito interessante. E essa casa tem um detalhe, por que ela está aqui, né? Porque ela vem numa proporção também áurea, numa leitura de segmento áureo, só que numa viagem ainda mais maluca, porque ele faz essa conexão entre a música e
a arquitetura. Ele fez a proposta dessa casa baseada numa leitura da partitura de um compositor contemporâneo que fez uma música com uma sequência rítmica ou de tema, né, dentro da música, dentro de uma lógica da proporção áurea. Então, dentro da lógica de Fibonacci, da sequência de Fibonacci. Então, isso que vocês estão vendo aqui é uma interpretação de uma música, que é muito, muito interessante, né? Bom, o Nicolas colocou aí no nosso chat que tem uma série documental produzida pela BBC de Londres, né, na Netflix, chamada The Code, que também tem essa análise matemática de tudo, né? Muito, muito interessante. Obrigado, Nicolas, né? Vou colocar aqui na minha lista de séries para assistir, né? Então, essa casa, né, a Street House, né, do Stephen Hall, que vale muito a pena, o site dele também é muito interessante, com muita informação. Saindo da arquitetura, né, da natureza e da arte, eu não quis colocar isso numa sequência muito lógica, até para a gente não ficar muito preso, né, só na arquitetura. Tem aí o MC Escher, que é um artista fantástico, né? O MC é de Mauritius Cornelius Escher, não é porque ele era MC, já faleceu, não tem essa relação não, viu, gente? Ó, que bom, vi alguns sorrisos. O pessoal já está captando o meu humor sarcástico. Muito bem. Piadinha infame, né? Essa aí era uma hora que, se fosse no presencial, pouca gente ia rir, entendeu? Só ia rir por dentro. Coitado do professor. Bom, MC Escher vocês já devem conhecer, né? É um cara que tem um trabalho fantástico, cuja base é a geometria, né? Espero ter convencido vocês, com esses exemplos, da importância da geometria, da importância da base da geometria dentro da nossa bagagem, dentro da nossa formação. Geometria é muito, muito, muito importante, mas é muito importante, né? Eu quero enfatizar isso. Por quê? Porque nós vamos ver geometria, vamos fazer uma revisão de geometria, vamos entrar no desenho geométrico, vamos rever a geometria espacial, vamos entrar no universo da representação tridimensional através dos planos ortogonais e da épura. Nós vamos introduzir, né, a visualização espacial em vocês, né? E para isso, nós vamos utilizar o desenho. A gente vai utilizar o desenho, porque o desenho é um suporte artístico ligado à produção de obras bidimensionais. O desenho é, ao mesmo tempo, técnica e linguagem. Então, técnica porque você pode se expressar de diferentes maneiras, diferentes suportes, diferentes recursos, mas desenho é sempre bidimensional, e desenho será sempre técnica e linguagem. Então, desenho para a gente é muito importante. A geometria é a base do nosso raciocínio geométrico, espacial, é aquela que nos ancora às dinâmicas, né, de pensamento estruturado, mas a geometria pura e simples, ela diz muito pouco para a gente, né? E aí eu digo para a gente não só para quem está ligado à arquitetura, né, mas também para designers, para engenheiros, sejam eles, né, mecânico, civil, ambiental, elétrico, computacional, todo o processo em que a gente precisa de um raciocínio de visualização espacial, geometria e desenho andam lado a lado. Geometria e desenho vão andar lado a lado. Desenho, e aí falando de desenho arquitetônico, né? A especialização do desenho técnico. Então, a gente tem desenho, a gente tem o desenho livre, que aí tem as várias expressões. O desenho livre é caracterizado por uma ausência de elementos ou de
recursos técnicos, né, de régua, de compasso. Desenho livre, como o próprio nome já nos leva a pensar, é a liberdade máxima de expressão. É você ter um único elemento num suporte bidimensional. Tá? Já o desenho técnico, ele ancora em recursos, em ferramentas técnicas. A régua, o compasso, a régua paralela, os esquadros, o CAD, o BIM. O desenho técnico, ele está mediado por essas interfaces. E dentro do desenho técnico, você tem uma série de outros desenhos. O desenho arquitetônico, o desenho topográfico, o desenho mecânico, o que mais? Acho que só, né? O desenho arquitetônico, o desenho topográfico, o desenho técnico propriamente dito, né? Das visualizações espaciais, né? Então, numa perspectiva mais ampla, né? O desenho de arquitetura, ele é visto como um registro de tudo aquilo que é produzido para a gente construir um objeto arquitetônico. Né? Então, o desenho de arquitetura, ele manifesta-se como um código para uma linguagem estabelecida entre o emissor e o receptor. É um código universal. O desenho técnico tem algumas alterações, mas o desenho arquitetônico, de uma maneira geral, é aquilo que nos capacita a entender um projeto feito em outro lugar do mundo, com uma outra língua que a gente não tem o domínio, né? Mas você entender, independentemente daquilo que está escrito. Você faz uma leitura visual do desenho arquitetônico. Né? Então, se nós pegarmos aqui um desenho feito na China, com os caracteres de informações textuais em chinês, no mandarim, sei lá, né, no chinês, uma língua, né, são vários dialetos, mas tudo escrito no mandarim, por exemplo, você, se não tiver o domínio, né, da língua escrita, você não vai conseguir entender com a plenitude, na leitura das medidas, no sistema métrico, né, seja ele o decimal ou um outro sistema que pode ser utilizado lá como pés e polegadas, mas você vai entender a linguagem. Você é capaz de entender. Talvez você não consiga construir, mas você é capaz de entender. Então, o desenho arquitetônico, ele tem essa característica de ser um meio em que eu penso alguma coisa, produzo o desenho arquitetônico e alguém que vai ler vai entender. Esse alguém que vai ler pode ser alguém que vai construir, que vai ler e vai construir. E na medida em que o distanciamento, né, se agravou ainda mais, depois da Revolução Industrial, nós, arquitetos, né, que tínhamos a pretensão, né, de projetar, imaginar, desenhar e construir. Os desenhos, eles tinham linguagens completamente diferentes. Muitos, inclusive, utilizavam de maquetes para representar aquilo que pensavam. Não é raro você ir a grandes museus em que o objeto, né, da arquitetura é objeto de acervo, encontrar memórias, né, de projetos antigos, né, e feitos em maquetes belíssimas, né, mas modelos extremamente rigorosos, né, no aspecto da construção. Então, o desenho é algo, né, projeto e desenho, como a gente entende, é algo pós-revolução industrial. É aquilo que distanciou quem pensava, quem criava da execução do objeto. E aí não é só na arquitetura, né? Ele veio também nos objetos. Aliás, veio primeiramente nos objetos. E aí impulsionado, obviamente, por uma indústria bélica. Né? Nós estamos falando da ideia de construir armamento em escala, em massa, né? Em que eu tivesse vários operários fazendo uma tarefa que pudesse ser feita de uma forma em que eu não tivesse conexão com a criação, senão o meio do desenho, da representação. Mas o que é importante para a gente é que a gente está
entender, né? Tenhamos sempre presente essa frase de dois pesquisadores a respeito do desenho e da linguagem como expressão da arquitetura, né? Desenho como linguagem, né? Temos sempre presente que o desenho, assim como a escrita e a fala, é um ato de comunicação. E aí a importância da gente desenvolver o desenho, né? Assim como a gente tem as outras habilidades, né? A importância, né, da gente falar e ser claro nas palavras, a importância da gente escrever bem, né, para defesa de ideias e de projetos, a importância da gente falar bem, né, quando a defesa de ideias e de projetos ela é pública, né, ou mediada, como a gente está fazendo aqui, ou a importância também do desenho, né, como um ato de comunicação. Então, desenho é comunicação. E a gente só comunica bem se a gente domina a técnica. A gente só comunica bem se a gente domina a base. E é por isso que a geometria é a base. Não dá para a gente entrar numa linguagem que a gente mal conhece sem entender a base. É ser muito bem alfabetizado, né? Assim, a base de uma boa alfabetização está nessa relação que a gente estabelece do mundo com o nosso universo, que a gente consegue identificar de palavras, né? Quanto mais palavras a gente conhecer, melhor será a nossa escrita. Quanto mais desenho a gente ver, quanto mais desenho a gente fizer, quanto mais obras de arte mais a gente estabelece, né, o aprimoramento dessa linguagem. Então, assim como é importante, né, para aquele que fotografa, né, ter um bom conhecimento da história da fotografia, de fotógrafos históricos, de ter muita imagem, né, assim, sendo alimentada, né, na sua construção, porque essa base ela é importante. E para a gente, a base fundamental é a geometria. E a gente vai começar com a geometria plana, obviamente, depois a gente vai caminhar pelo desenho geométrico, introdução a normas técnicas e também visualização espacial. Vou mostrar esse panorama para vocês aqui no mapa mental que está organizado, e já a gente vai nesse sentido. Bom, pensando num objeto, e aí eu vou dar um exemplo para vocês, que é exemplo até do professor Frederico Rabelo. A gente conversando, né, no preparo das aulas, isso já tem algum tempo, né, o Frederico e eu chegamos à conclusão que a gente precisava de um exemplo nosso, né, que apresentasse do croquis projeto básico, anteprojeto e execução de obra. Para a gente ter uma noção do que é esse percurso, tá? Já tô encerrando aqui a nossa fala, tá? Já estou com 34 minutos aqui de conversa. Bom, esse aqui é um conjunto de croquis do professor Frederico. Aqui vocês vão enxergar aqui, né, em cima, alguns croquis, algumas ideias de volumetria. Aqui é um projeto de uma clínica odontológica, tá? O Frederico conta sempre que eles tiveram a felicidade desse odontólogo, desse dentista, ter feito um curso do ensino médio técnico em edificações. Então, era uma pessoa que conhecia a linguagem de representação, não era uma dificuldade para ele, né? Mas, sobretudo, valorizava o serviço de projeto. Então, era uma pessoa que sabia o que estava contratando e valorizava isso, né? Então, isso é muito importante, né? É o que não acontece muito, né, na nossa profissão, infelizmente. Ao contrário de outras profissões, as pessoas gostam muito de dar palpites, né, na nossa atividade, né? Então, é muito complicado, né? É muito difícil.
Eu já tive episódios assim que eu pensei, bom, então você faz o projeto, né? Então, porque já que você está contratando alguém para fazer tecnicamente correto e você não quer seguir as orientações, né? Então, é uma questão cultural mesmo, e isso eu já falei com vocês, se eu não me engano, em encontros presenciais e nossos encontros também remotos anteriores aí a essa retomada do semestre. Bom, então aqui você tem um primeiro croquis aqui, que é de uma planta, aqui já uma volumetria. Percebam que você estabelece uma relação, né, de espaços, né, que a planta, que uma outra planta. Quero dar destaque aqui, ó, a orientação solar, a indicação do norte, né, uma preocupação, né, de iluminação natural, de ventilação, de proteção solar, né? Então você tem uma orientação sul que ele busca aqui, né, com uma fachada que está quase toda envidraçada. Aqui também do lado direito já são desenhos que estabelecem medidas da altura. Observem que isso é um desenho de criação, né? Um desenho em que o professor Frederico estava pensando em alternativas, né? Aqui já um pouco mais elaborado, né? O dentista atendia vários pacientes ao mesmo tempo, né? Chegou-se a um absurdo, assim, né? De ter um ambiente com 3 portas, né? Assim, então, que para quem sabe, né? Assim, tem um mínimo de entendimento de circulação, fica muito complicado, né? Então, aqui é para vocês terem noção dos desafios, né? Alguns detalhes da esquadria, né? Um desenho modesto, né? O Frederico, ele mesmo fala, né? Assim, ele não tem um croquis extremamente habilidoso, sintético, né? Mas é um croquis que eu gosto muito de ver, gosto muito de enxergar, né? Assim, o Frederico tem também um pouco de modéstia, né? Mas aí aqui alguns exemplos de fachada, né, dos estudos da volumetria integrado à fachada, e aqui detalhes da cobertura, né, como que ele gostaria que a cobertura também se organizasse, né, em relação à volumetria, além da técnica, né, da técnica e da tectônica, né, que é essa atribuição do material e da resistência que esse material teria em relação à arquitetura. Então, você tem aí uma série de de elementos que eu acho que vale a pena a gente observar. Bom, então, dos croquis, né, que a gente passa como uma primeira etapa, você tem um estudo preliminar, daí você já foi para uma referência de CAD, né? Aqui já é um desenho bidimensional, então você tem algumas alterações, né? E esse foi um primeiro estudo que foi apresentado, né, para o proprietário. O pavimento térreo, o primeiro pavimento, o segundo pavimento. Aqui uma curiosidade, né, do programa de necessidades, né, de ser uma clínica cirúrgica, né, odontológica, que você tinha todo um preparo, né, uma sequência de higienização, de limpeza de pés. Não era um procedimento muito simples, não, entrada e saída de insumos sujos, limpos, tinha todo uma necessidade de referência, né, que você precisa estar atento. Aqui uma área técnica, também funcionaria como um jardim, e aqui as fachadas, né, os estudos das primeiras intenções aqui. Então, um detalhe importante, né, que você tem um piso que é praticamente um semipiso, né, do ponto mais baixo do terreno ao ponto mais alto do terreno, você tem essa diferença da topografia, que é um outro elemento importantíssimo, né, para a arquitetura. E aqui já um anteprojeto. Então, prestem atenção na quantidade de informações que a gente tem do croquis, do estudo preliminar e agora no anteprojeto. Você já começa a ter uma outra referência, né? Aqui já passou por uma fase diferente, o objeto teve algumas alterações, né, de volumetria, também de disposição, né? Permaneceu com algumas questões, mas outras
eles foram bastante alteradas. A volumetria também ganhou alguns elementos importantes. Frederico lamenta que até hoje o proprietário não pintou, né, essas paredes aqui dessa cor. E aqui o projeto básico. Então, observem a diferença, a quantidade de informações. Aqui um anteprojeto, aqui o estudo preliminar, aqui o croquis, anteprojeto, projeto básico. E aí sim, né, uma quantidade de informações que é, né, então, observem aqui, né, a quantidade de cotas. E lembrando da introdução que eu fiz, né, tudo isso aqui, gente, antigamente a gente tinha que escrever letrinha por letrinha, letra por letra, né? Então, aqui já uma prancha, né, de desenho técnico. Esse é uma prancha que vai para aprovação dos órgãos competentes. Nesse caso, né, prefeitura, vigilância sanitária, corpo de bombeiros. O projeto tem que passar por tudo isso. E aqui eu estou falando do projeto de arquitetura. E eu não mostrei para vocês os projetos de engenharia. Você tem um monte de projeto de engenharia aqui que a gente não está nem colocando, né? Estrutura, fundação, hidrossanitário, telefônico, elétrico, cabeamento de rede, cabeamento de som, cabeamento lógico, né? Que é o cabeamento de rede. O que mais? Fundação, hidrossanitário, estrutura. Né? Bom, aqui então os outros pavimentos. A casa que está aqui apresentada pela planta de cobertura, é porque o lote ele foi desmembrado, né? Ele comprou somente a esquina aqui para fazer a clínica. Aqui um layout, né, que ele serve de informação para os projetistas da engenharia. Por exemplo, quem vai desenvolver o projeto luminotécnico precisa saber, né, aonde que ele tem que colocar luz, né, luz direta de teto para o piso, tomadas, enfim, uma série de outras questões. Né? Aqui o escritório dele tem 1, 2, 3 portas, né? Um ambiente com 3 portas, né? Porque ele queria ter acesso a todo o consultório, a todos os consultórios que ele atendia de maneira isolada, né? Então, ele acabou ficando com os 2 consultórios e também a saída de forma mais espacializada, né? No segundo pavimento, com 2 centros cirúrgicos, enfim, é um projeto pequeno, mas de uma complexidade muito grande. Né? Aí os cortes, percebam, né, que essa cobertura, né, tem alguma coisa parecida com ela lá na ideia lá de um dos croquis, né, eu vou tentar recuperar aqui. Aqui. Essa forma ela aparece aqui e acaba sendo refinada posteriormente, né, primeiro aqui no projeto básico e depois, obviamente, né, com a aprovação do projeto básico, no anteprojeto. Tá aí. As fachadas, né, todo o aparato necessário aí para entendimento, aprovação e construção. Além disso, né, tem o detalhamento também, que é importante para que a gente construa de maneira correta. Né? Então, aqui você tem um mapa de esquadrias, né? Cada janela ela é extraída, né, do seu contexto e detalhada, porque você tem que saber o que você precisa fazer, se ela tem uma folha que é fixa ou uma folha que vai correr. As folhas são esses planos, né, das esquadrias das janelas que correm de forma que abrem, enfim, né? Aqui você detalha material, você detalha também se ela vai ser toda com uma veneziana, né, ou não, aquilo que é vidro, na caixa d'água, né? Então tudo aqui é um mapeamento de janelas, né, janelas das caixas d'água, etc. E aqui um detalhamento de guarda-corpo e corrimão, que além de ser uma exigência, né, do corpo de bombeiros, você precisa detalhar isso, né? Você não pode deixar isso para o serralheiro definir, né?
como que você quer. Então, não, você que define esse espaçamento, é você que diz, né, como que você quer que isso seja colocado, etc, etc. Bom, tudo isso para mostrar para vocês a obra pronta, né? Então, eu gosto muito desse exemplo, né? E a gente tem esse exemplo aqui, obviamente, por ser uma produção de um professor do curso, é aqui em Goiânia, fica ali perto do Areião, e, e é um projeto muito interessante, né? Então, eu gosto muito desse edifício, né? Eu gosto, sobretudo, dessa cobertura em concreto aparente, né? Interceptando aqui nos planos, né? Maneira como o acabamento aqui solta, né? A cobertura aqui Claro que isso é uma obra muito bem construída e foi construída pelo próprio escritório, né? Alguns detalhes aí do interior. A arquitetura de interiores não é projeto deles, é de outro autor. Eu não me lembro quem é o arquiteto, posso perguntar ao Frederico para saber. Aqui aquele jardim que também abrigava uma área técnica, né, dos splits de ar-condicionado. Pensado, né, assim, onde que isso vai ficar, como que a gente esconde isso para que isso não apareça, né? Um horror, né, essas unidades condensadoras aí de ar-condicionado. Bom, aqui um outro exemplo do mesmo professor, encerrei aqui então com isso o projeto, depois eu passo a localização para vocês dessa clínica, para vocês ali quando estiverem passando por perto aqui do Areião, quem estiver aqui em Goiânia, poder visualizar isso e ver. Aqui uma intervenção e uma ideia de projeto cujas etapas são um pouco mais simplificadas, tá? E aí ele passa de um croquis para uma modelagem num programa que vocês já podem, inclusive, baixar. Eu acho que eu já sugeri isso a vocês, né, que baixassem o SketchUp. É um programa que ajuda muito na modelagem, né? Tem a versão para estudante, gratuita, né? Tem uma série de aplicações. O SketchUp é um programa CAD, né? É um programa de modelagem, mas ele tem pouca informação que você pode atribuir. Aí eu falo de informação mecânica, informação física mesmo, né? Quando você levanta uma parede, você pode atribuir àquela parede, você pode atribuir àquela parede uma, uma característica física de material. Então, aqui foi feito um único croquis, o Frederico conta isso assim, de uma maneira até meio brincalhona, assim, ele fez um único croquis, eu chamo o Frederico, ele estava preguiçoso, e ele já foi direto ao SketchUp para poder pensar na volumetria, né, no que o edifício precisava fazer. É um edifício que é anexo a um hospital, e ele coloca isso de uma maneira, né, mais estabelecida, né. Pô, só corrigindo, né, um único croquis da forma, tá? Ele pensou isso aqui como forma e não fez a volumetria, como em outros casos. Os demais croquis estão todos relacionados à função e à tecnologia. Eu estudei com o Frederico Rabelo, vale a pena destacar, assim, né, que ele é um dos arquitetos que eu já vi assim atuando, né, como projeto mais brilhantes assim que eu conheço. O Frederico é ganhador de vários concursos, né, assim, menções honrosas em concursos nacionais aqui no Brasil. Tem uma equipe que trabalha com ele que é muito bacana, de jovens arquitetos, né, assim, todos foram nossos alunos, o Rangel e o Guilherme, juntos eles compõem um estúdio aqui em Goiânia chamado RGB. Vale a pena vocês visitarem o estúdio RGB. É parceiro nosso aqui do Paralelo Amarelo, então tem um link lá do escritório também no Paralelo. Só vou precisar pegar uma água, um minutinho, minha previsão de água aqui acabou, se vocês quiserem levantar para pegar uma água também, acho que seria bom, né?
Bom, muito bem. Como eu estava dizendo, né, assim, a respeito da produção do Frederico, né, então, assim, acho que é um arquiteto que tem uma capacidade de síntese programática e de visualização espacial, assim, muito, muito, muito avançada. Frederico é um cara de capacidade de produção muito interessantes. Bom, aqui uma inclusão já, né, assim, utilizando um recurso do próprio SketchUp. Do lado de cá, vocês têm o Hospital Ortopédico, aqui é a Avenida Anhanguera, vamos localizar, né, que é a Avenida Anhanguera. Aqui é a estação, antiga estação rodoviária, onde hoje é o Corpo de Bombeiros. Do lado de cá é o zoológico, né, o horto, né, o zoológico, que deu para localizar, né? Essa aqui é a P16, se eu não me engano, setor aeroporto. E aqui a ideia da construção desse anexo aqui, então, né, de consultórios, né, de salas de consultórios ao hospital ortopédico. Então, aqui a volumetria que foi estabelecida aqui, né, e aí num contexto já de relação com o edifício, que é um edifício existente. E aqui um detalhe, né, que eles precisavam de uma ligação do edifício existente com o novo edifício, com a nova torre. Tá? Então, uma coisa que foi, né, negociada junto à prefeitura, não sei em que ponto parou o projeto, né, questão de aprovação. E aí o anteprojeto, a proposta estrutural é bastante simplificada, né, são quatro apoios, né, uma leitura bem interessante, um subtérreo com algumas vagas de estacionamento, né, aí a questão de legislação, etc. Um subsolo, né, com mais vagas, um mezanino, né, com fisioterapia, academia de terapia, é um hospital ortopédico, né, só para lembrar a vocês, né, que é um hospital ortopédico. Aí dentro do programa, né, tudo que era necessário ao hospital, né, como que esses elementos, né, se destacam lá na forma, né, e como que eles recebem aqui uma determinada função, né, agregam, né, uma questão importante, né. Lembrando lá do começo do Mafuso, da definição de forma, tudo aquilo que a gente vê, mas na arquitetura a forma ela está ligada a esse aspecto funcional, não que a forma dela seguir a função, mas o objeto arquitetônico ele é funcional, sobretudo, né? Senão ele é outra coisa, ele é uma instalação de arte, né? Não perde nenhum valor, né? No sentido da produção humana, mas para ser arquitetura, né, essa relação de forma, de função e de usabilidade ela é fundamental. Aí, representação técnica de cortes, né? Esse desenho foi produzido numa tecnologia CAD, não foi numa tecnologia BIM, não, tá? E a vantagem da tecnologia CAD para a tecnologia BIM é que na tecnologia CAD 2D, né, que tem também o CAD 3D, mas na tecnologia CAD 2D é basicamente uma prancheta eletrônica. Você tem, é claro, muita facilidade em edição, principalmente de desenhos, em cópias, mas você continua tendo um trabalho braçal muito grande. Na tecnologia BIM é diferente. Você modela o edifício, você é capaz de fazer ajustes em todo o edifício e gerar esses desenhos. Então, cada um desses desenhos aqui que vocês estão vendo, ele foi feito. Na tecnologia BIM, você tem, vou mostrar aqui, você tem esse modelo gerado, só que com todas as informações construtivas.
É uma modelagem feita em ambiente virtual com todas as informações, de forma que, ou de modo que, você precisa de um corte, você aciona um dos comandos e o edifício gera um corte. Ah, eu mudei essa janela aqui, brother, essa janela não vai ter mais. Automaticamente, naqueles desenhos gerados, essa janela também desaparece. Então, é uma possibilidade de representação que é muito interessante, mas é muito interessante. Só que, né, a gente, voltando, né, assim, para você chegar num BIM, você tem que ter alguma base, e a primeira base está aqui, na geometria, no desenho geométrico, na visualização espacial. A segunda base, né, assim, de referência é de tecnologia, de material. Ele vai te perguntar o que é feito essa parede, ou de que tipo de vidro que você vai designar para essa esquadria. Tem caixilho? É vidro temperado, fixado direto? Se é vidro temperado, quantos milímetros ele tem? Qual é a dimensão? Então, essas informações, você tem que tê-las como um processo de projeto, né? Isso não acontece da noite para o dia. Esse conhecimento ainda leva um tempo para a gente formar, né? Ainda, né? Daqui uns dias a gente deve ter um chip instalado na cabeça da gente aí que vai ajudar a definir tudo isso, né? Bom, muito bem, então aí você tem os desenhos dos cortes, os desenhos das vistas, das fachadas, né, que no caso do desenho arquitetônico recebe o nome da fachada da orientação solar, né, especificamente. Aqui a passarela construída em estrutura metálica, né, e um tirante, né, que está ancorado no prédio, né, e que não apoia no outro edifício, né, ele não tem apoio lá porque é um edifício antigo, né, não dava para você fazer esse apoio lá. Então ele apoia onde? Ele apoia no novo edifício e também aqui, né, nessa base de sustentação e também numa ancoragem feita dessa forma. Hein, Brau? Pois não. Eu não conhecia o projeto, essa estrutura metálica, né? Essa passarela. Aham. Muito bom, né? Bacana, né? Muito bom. Ele não... Sim? Essa estrutura aqui é uma resposta dada, ela é chamada de viga-pavimento, né? Ou a virandel, que eles chamam, né? A virandel é por causa do engenheiro que desenvolveu o cálculo dela, que eu acho que recebeu o sobrenome dele. É uma viga que ocupa todo o pavimento da passarela. Obviamente que ela deve ter um pé direito mais baixo, né? Não precisa de ser um pé direito muito confortável, tem uma área de circulação, né? Então ela ocupa todo o pé direito. Interessante, mas ela deve ser fechada, né? Ela é de vidro, né? Assim, ela não foi construída, mas ela é de vidro. Só esses elementos da estrutura metálica, né? Eu fiquei curioso por conta parece que não sei se no nosso plano diretor, né? Que tem uma pelenga aí, né? O pessoal, eles não têm aprovado essas passagens. Eu não sei se... Eu não me lembro se... O Frederico me comentou a respeito disso na época, mas eu não lembro se chegou a passar por aprovação ou não, ou se não, né? o hospital suspendeu, mas é uma questão de legislação, né? Mas, assim, já tem alguns casos, né? Se você pegar a passagem do Goiânia Shopping, ela é feita pelo subsolo, né? Agora, a aérea aqui em Goiânia eu ainda não conheço. Em outros lugares eu já vi, mas aqui em Goiânia não. Tem o Buriti Shopping, né? Só que lá era parecida, né? Não sei como. E eu não sei se na 44, que não sei se foi à frente, tinha uma lá. Mas, enfim, mas muito bom projeto. O que o professor Regis está colocando é que essa passagem, né, de um edifício para outro passa, né, em cima de uma via, de uma rua, e é isso aqui tudo é espaço público, né? Então, quem media o espaço público é a Prefeitura de Goiânia. Então, isso é legislado pelo plano diretor e pelo Código de Edificações, que são as leis que limitam, né? Plano diretor, que, por sinal, está em aprovação, né? Numa corrida
político, né, bastante questionável, né, de se aprovar um plano diretor em plena pandemia, sem consulta pública, colocando sob risco, né, algumas áreas caras, assim, né, importantes à cidade, como o setor sul, onde é proposto o adensamento, né, em algumas vias de maior circulação. Isso não chega a ser problema do ponto de vista da operação urbana, né, mas no caso do setor sul é muito problemático, porque você tem as áreas de jardins e um outro bairro que também está sendo proposta um adensamento é o Jaó. O problema do adensamento sem planejamento prévio é acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Jardim Goiás, aqui pertinho de onde eu moro, onde tem ali, em torno do Parque Flamboyant, um adensamento, né, de edifícios, que ali você vai ver sempre, né, um lençol freático sendo extraído, daí nenhum asfalto conseguir uma recuperação tranquila, né, ali, você tem sempre com ruas esburacadas, porque o lençol freático, em alguns casos de edifício, ele está sempre constantemente sendo bombeado, né, tirado do subsolo, porque senão você teria um problema de inundação dos subsolos das garagens, né? Outra questão importante é a dimensão das vias, a capacidade que você tem de escoar os veículos. Uma coisa é você considerar uma casa, né, ou um sobrado, ou uma casa geminada, duas casas geminadas, né, com um fluxo de veículos e habitantes. Outra coisa é você pensar um edifício, né, em que você exponencia o uso, né, tanto da via, né, como das outras infraestruturas urbanas, né? Água, esgoto, energia elétrica, telefonia e internet, né? E cabeamento lógico, que é complicadíssimo, né? Então, se alguém mora aqui no setor Bueno, em Goiânia, sabe da dificuldade de ter acesso à internet, por exemplo, de fibra ótica. Não consegue chegar. Então, o adensamento ele é importante, mas é interessante pensar nessas questões. E no caso do setor sul, tem um aspecto histórico, né? Ele é um dos primeiros bairros de Goiânia e tem em seu desenho e em sua estrutura de paisagismo, né, uma resposta importante para a cidade. É um pulmão verde da cidade. Então, fazendo parêntese aqui que o Regis lembrou, né, da legislação urbana, plano diretor, código de edificações, e aí eu fiz uma abordagem sobre isso, né? Várias ações aí para impedir o adensamento e a venda de áreas públicas, que são aqueles jardins internos ali do setor sul, para iniciativa privada. Bom, com isso, pessoal, a gente chega aqui ao final da aula, cujo objetivo foi mostrar para vocês a importância do desenho, né? O desenho como forma e como meio de comunicação, tá? Vou deixar de compartilhar a tela aqui com vocês. Ok. Acho que agora todos estão me vendo sem a tela, né? E para finalizar, eu já estou falando há algum tempo, né? Eu vou mostrar para vocês essa estrutura, né? E já devo publicar ainda essa semana e farei o comunicado quanto antes da farei o comunicado quanto antes para vocês dessa estrutura da disciplina aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Uma outra tela. É rapidinho, só para vocês.
Tá seco, né, gente? Fala sério. Eu tomei uns 4 jarros d'água aqui já. Bom, todos estão enxergando aí, eu fiz uma estrutura que eu nomeei aqui de desenho técnico, porque independentemente da nossa aplicação, né, assim, eu estou pensando no desenho técnico também como oferta de para outras unidades, e aí a gente está atendendo também outras unidades. É claro que as aulas, elas são preparadas com essa especificidade, né? Para uma engenharia, por exemplo, esse conteúdo de arquitetura, ele tem uma aplicação limitada, né? Então, só para explicar para vocês a nomeação aqui. Então, aqui eu dividi em 3 etapas, né, a estrutura da disciplina, o conteúdo, o material de apoio, né, que eu chamei aqui de apostila, mas a ideia é trabalhar no e-book, e as atividades didático-pedagógicas, que são trabalhos, né. Vou me deter aqui apenas ao conteúdo, porque isso também está um pouco mais estruturado, né, então, ainda não há uma lógica muito bem acertada. Eu vou tentar ampliar aqui, só para ficar mais fácil a leitura, né? Eu vou minimizar aqui essas telas aqui, essas aberturas, só para vocês, porque ela abriu com toda a dinâmica, e aqui também dá para a gente enxergar melhor os nossos conteúdos, tá bom? Todo mundo enxergando, tá bem assim? Tranquilo? Então, aqui, eu chamei de aula introdutória, né? E aqui, como tópico, é uma introdução, né? Então, só corrigir aqui, porque o sujeito tem toque, né? Então, é uma introdução. Aí a gente vai falar um pouco ainda sobre materiais de desenho, representação técnica, conteúdos propriamente ditos, né? São geometria plana, desenho geométrico, uma introdução ao desenho técnico e a visualização espacial. Um dos nossos objetivos era fazer uma introdução ao desenho arquitetônico, mas eu estou deixando isso para o próximo semestre. Eu penso que seria muito conteúdo para a gente fazer isso para o próximo, sabe, de uma maneira muito rápida, né? Sim, Rafael, eu vou disponibilizar tanto o mapa mental, ele tá em revisão, porque assim, ó, materiais de desenho e representação técnica não são, porque assim, deixa eu explicar para vocês como é que eu estou estruturando. Eu tenho material em PDF, como esse que eu vou disponibilizar para vocês, vou gravar uns podcasts específicos, às vezes com conteúdo, e videoaulas também. Então, os tópicos de conteúdo, às vezes, eles se confundem com aulas que eu estou pensando em fazer. Então, essa é só por isso que eu ainda estou pensando. Mas, assim, os conteúdos são esses, né? E a maneira como a gente vai abordar também está organizada num cronograma, que eu estou finalizando ele aqui. Na verdade, eu tinha terminado ele, mas eu resolvi... Eu tinha terminado o cronograma, mas em conversa com... Vocês estão enxergando aí o Excel, né? Uma planilha do Google Planilhas, né? Estão enxergando aí, né? Ah, ok. Então, então, aqui a gente já tem as 2 aulas de março, mas aqui a gente já começa com uma revisão. Então, assim, esse aqui ainda estou reestruturando. Eu tinha pensado com arquitetura, mas em conversas assim com os colegas, eu preferi concentrar as nossas atenções aqui no desenho técnico, no desenho geométrico, sobretudo porque as atividades vão mudar um pouco. Então, eu estou
com muito cuidado, assim, né, em atentar para a questão da aprendizagem. E esse conteúdo de desenho arquitetônico, para nós aqui, né, ele é um conteúdo que vai acontecer no próximo semestre. Então, a próxima disciplina nossa, que é a espaço de representação do espaço tridimensional, entra o desenho arquitetônico, aí a gente aprofunda no desenho técnico com a ênfase no desenho arquitetônico, tá? Então, só para explicar para vocês. Então, aqui eu vou falar um pouco dos materiais de desenho, né? E, inicialmente, pessoal, o que eu vou sugerir para vocês, né? Assim, aqueles que já compraram, ok, mas aqueles que não compraram, a minha preocupação é limitar a nossa atuação de desenho técnico agora, de base, para malhas e papel manteiga. Então, eu estou pensando em trabalhar o nosso desenho técnico com o mínimo de instrumento técnico necessário. Eu comprei, no sábado, uma prancheta básica, que é uma prancheta... É uma prancheta portátil, que eu ainda nem abri, nem utilizei essa prancheta. Ela é uma prancheta simples, que dá assim, para ser feita até com material bastante simplificado. Ela tem por objetivo auxiliar o desenho técnico e o desenho técnico para quem não tem régua paralela. Então, eu fiz assim, estou fazendo algumas experiências de materiais para evitar um investimento excessivo no material que a gente vai ter pouco uso, assim, tá? Então, eu estou tomando bastante cuidado, com muita cautela, fazendo as coisas assim, pensando em vocês, mas assim, a premissa básica é o conteúdo, a aprendizagem e essa interface entre a gente aqui ficar a mais fácil possível, tá? Então, claro, sem abrir mão da qualidade, da seriedade, que é a marca nossa de ensino aqui na Universidade Federal de Goiás. Então, com muita responsabilidade mesmo que eu estou fazendo tudo isso, tá? Então, assim, para o desenho geométrico, que é a nossa primeira etapa, o que você vai precisar? Lapiseira, régua, se tiver um jogo de esquadros, ok. Então, lapiseira, régua. Estou preparando esse material para gravar uma videoaula, inclusive, vou disponibilizar para todo mundo sobre o material. A lapiseira régua, um jogo de esquadros. Eu tenho aqui 2 esquadros, um mini esquadro, que a gente chamava na minha época de Smurf esquadro, só para quem tem referência. Vocês conhecem as Smurfs? Eu não tinha nascido nessa época, não. Tá bom. Não, mas os Smurfs teve remake, né? Teve desenho, né? Teve animação. Tô brincando. Tá bom, Luiz, eu não vou te entregar, não. Então é assim, ó, régua, lapiseira, compasso e borracha. Eu gosto muito dessa borracha vagabunda, assim, que eu chamo de vagabunda, mas ela é muito boa. É errado falar que ela é vagabunda, mas ela é muito baratinha. Borracha branca, você acha na venda, assim, né? Ou então essa borracha siliconada, que essa já é uma borracha um pouquinho mais elaborada, né? Mas as duas, ou essa, né? Aquela borracha que suja, que mancha mais do que apaga, aquilo lá você joga fora. Nem sei se essa aqui é boa, porque eu não testei, mas tomara que seja.
Lapiseira, de preferência, uma lapiseira que tenha esse biquinho aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando. E é isso. E papel sulfite, agora para o começo. E se você tiver jeito de comprar um papel manteiga em bloco, assim, um bloco de papel manteiga, você pode comprar um papel manteiga assim, ou se não tiver aí por perto, sabe aquele papel manteiga em rolinho, que é para cozinha? Aquilo lá também ajuda, serve, não é problema. Eu já desenhei muito com aquele papel manteiga, muito mesmo, tá? A4, viu, Lucas? A4, tudo A4, tá? Então, eu até comprei uma réguinha nova, porque a minha tá muito feia, assim, e para apresentar aqui fica... A minha é uma régua meio tabajara, né, assim. E eu tinha uma mais tabajara ainda, que me acompanha já há algum tempo, que ela tá toda deformada, porque eu uso ela para cortar. Essa é uma boa régua, uma régua de material muito bom, mas eu já estraguei ela. Então, inicialmente é isso, pessoal. Eu vou... A4 ok. Eu vou passar para vocês esse mapa mental, mas também vou passar ele estruturado em lista, com o cronograma bastante detalhado, como vão acontecer os encontros sincronizados às segundas-feiras, o que a gente vai fazer. Eu espero que as aulas também sejam aulas importantes. Não entendi, Lara, a prancheta portátil também está incluída? A prancheta só se você puder e quiser, assim, não é necessário não, tá? Se você tiver uma mesa para trabalhar, eu fiz a aquisição dela porque a gente está implantando um laboratório na FAV, que é o IP-Lab, e a gente vai ganhar uma máquina de corte laser, e aí a gente pretende produzir alguns materiais também, tá? Então, eu ainda nem abri para ver como é que a gente vai trabalhar essa prancheta. Eu tenho a impressão que a fixação dela é assim mesmo. Para baixo, a régua para baixo. Né? Então, você solda, põe o material, fixa com fita adesiva e trabalha. A prancheta portátil daquela A3, quem tiver, ok. Quem já comprou de segunda mão, ok. Mas ela é muito cara, né? Ela é um valor acima de R$200, e o uso nosso vai ser um uso pequeno, vai ser um uso restrito. Para mim, o que vai ser importante para o desenho é a capacidade que a gente vai ter de fazer o desenho técnico com qualidade, proporção e correta visualização e interpretação espacial. Isso é que é fundamental para a gente aqui na nossa disciplina, tá? O domínio do material, ele tem o domínio da técnica, seja de desenho técnico com régua ou com... ele tem uma importância, mas é uma importância muito limitada. Hoje a gente já está muito claro que isso é muito limitado. Muito bem. Dúvidas? Questões? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Muito bem. Bom, pessoal, todos têm aí os meus contatos.
e-mail, telefone, qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar mensagem. Se não responder na hora, eu respondo dentro de alguns minutos, né? E caso for urgente, alguma coisa assim, pode me mandar uma mensagem ou uma ligação, que aí eu vou ver e aí eu atendo, né, assim, de uma maneira um pouco mais rápida, tá bom? Mas é isso. Queria abrir o nosso primeiro encontro com essa aula de introdução, né, com essa aula introdutória, marcando alguns elementos, falando sobre algumas alterações de ordem metodológica, tentando acompanhar aí todo o processo que a gente consegue fazer e vai conseguir fazer. Já comecei a gravar as aulas, né, mostrando o desenho de cima. Então, fiquem muito tranquilos aí que isso tudo vai dar certo, né? Ainda mais vocês que são de uma geração mais evoluída que a minha, né? Então mais antenados do que tudo, vai ser tudo muito mais tranquilo para vocês. Ok? Bom, é isso. Professor Regis, muito obrigado aí pela sua presença. Eu vou disponibilizar, assim que disponibilizar, envio para vocês no grupo do WhatsApp essa informação do SIGA. E aí, por favor, gente, façam um e-mail institucional, tá? Façam um e-mail institucional para a gente não ter risco, né, de ter problemas relacionados aí a qualquer invasão digital, qualquer ordem de processo de virtual aí que a gente está sujeito, tá? É isto. Impressões, sugestões, podem me mandar direto também, caso não queiram se pronunciar aqui no chat, pode me mandar direto, que eu estou à disposição e queria ouvi-los, tá? Pode me mandar, e as angústias também, vamos... Queria muito ouvir vocês, eu sei que é um processo complicado, né? Ana Clara, nós temos duas, assim, isso é importante dizer, todo o ensino emergencial remoto da UFG deve ser feito nas plataformas oficiais. Eu devo deixar no SIGA e também devo criar uma classe, uma sala de aula no Google Classroom, porque a organização do Google Classroom ela é um pouco mais facilitada, assim, tanto para a gente, quanto para a gente, professor, quanto para vocês, alunos. Mas, por uma questão institucional, eu devo colocar tanto em um quanto no outro, tá? Então, devo colocar tudo lá, esses links dos vídeos, né, e outros mais, eu devo colocar lá. Bom, vou colocar um vídeo também para a gente assistir sobre a matemática, né, um vídeo, um clássico do Walt Disney, que vocês devem encontrar aí também no YouTube, que é Donald no País da Matemática. Vou disponibilizar também esse título, não o link, né? Vou disponibilizar para vocês procurarem, porque nisso vocês são mais craques do que eu. Certo? Bom, qualquer coisa podem me mandar a mensagem, que eu vou estar por aqui e vou responder com o maior prazer, tá bom? Bom, então eu queria só encerrar, né? Eu vou encerrar aqui a gravação para não gerar um arquivo muito grande. E, mais uma vez, me colocar à disposição de todos vocês. Obrigado aí pela audiência, pela paciência. E aguardo aí as sugestões de vocês, tá bom? Bom dia para todos e para todas.